Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal da Tecla Center. Meu nome é Kleberson, estou aqui gravando mais um vídeo com essa maravilha de piano. Eu tenho aqui o CLP 765GP, um piano muito elegante, essa cor inclusive é uma cor muito atraente. Um piano que sem dúvida nenhuma deixa qualquer sala elegante, tá? Esse aqui é um piano de 1/4 de cauda, né? Um piano da Yamaha, é um clavinova. Como eu já disse, modelo CLP 765. E esse piano, ele é um piano bem compacto, tá? É um piano, para vocês terem uma ideia, ele tem apenas 1,14 m de profundidade, tem 93 centímetros aqui de altura e 1,43 m de largura. Mas é um piano fabuloso, extraordinário. A qualidade sonora, a qualidade do som, como vocês puderam ouvir aí na primeira música que eu toquei, né? O som é muito real. A qualidade do sistema de teclas é sensacional. O bacana, pessoal, é que assim, o acabamento das teclas que imita o ébano, né? As teclas brancas que tem um acabamento que imita o marfim e a resposta também do toque, que é excelente. Tudo nesse piano foi feito para imitar da melhor forma possível o piano acústico, tá bom? Então assim, a Yamaha teve o capricho de colocar aqui no processador sonoro do piano, né? No coração do piano o som do CFX, né? E também o som do Bösendorf, que são dois instrumentos de qualidade altíssima, né? Que são referência aí mundial. Esses pianos a gente encontra nas grandes salas de concerto, né? E são pianos que são assim super conceituados. Então eles gravaram o som desses pianos acústicos de concerto e tá aqui dentro do Clavinova, tá? Como vocês ouviram, a qualidade do som é muito boa. E eu quero mostrar, até deixei aqui o iPad para poder mostrar para vocês também outros sons e os recursos que a gente pode estar utilizando, né? Explorando aqui todos os recursos do piano através do aplicativo. Então, eu instalei aqui um aplicativo, o Smart Pianist, para poder explorar todos os recursos do piano. Esse piano aqui, eu vou falar para vocês as principais características de uma forma bem resumida, né? A minha opinião em relação ao instrumento. Em questão de acabamento, assim, não tenho o que comentar de negativo realmente. Todo o acabamento do piano, as quinas, as teclas, tudo aqui é excelente. É feito com muito capricho. A Yamaha também teve o cuidado de fazer o sistema de teclas de uma maneira que a resposta da tecla fosse muito idêntica ao sistema de teclas de um piano acústico, tá? Inclusive esse piano ele tem o escapament, que é um recurso que assim, quando a gente está tocando o piano acústico, a partir do momento que o martelinho toca na corda, rapidamente ele se afasta para evitar que o martelinho impeça, né? A vibração da corda. Então até isso a gente consegue sentir quando a gente pressiona levemente. Você parece que está assim, sentindo o martelinho indo e já se afastando, tá? Então o sistema de teclas aqui é excelente, muito bom. Ele tem também aqui um painel do lado esquerdo, né? Com alguns botões que são de muito fácil acesso, tá? As informações, assim, para você poder estar explorando. Tem um display também, conforme vocês estão vendo aí, para a gente poder tá identificando qual recurso será usado do instrumento. Esse piano ele tem 38 sons, tem 256 notas de polifonia, ele tem em torno de 180 watts de potência, tá? Então se você quer colocar um piano como esse daqui no seu restaurante, em alguma clínica, como alguns clientes já compraram para pôr em clínica, ou até mesmo em casa, né? Se você tem uma sala grande e se numa situação de festa você quiser um pouco mais de volume, a potência dos alto-falantes assim não deixa a desejar, tá? O piano tem bastante potência. Ele também tem essa tampa deslizante, né? E assim, o bacana é que ele também oferece aqui, ó, 2 clips, né, para poder estar segurando a partitura, para quem gosta de usar a partitura. Mas, pessoal, veja bem, com a tecnologia, por exemplo, esse piano ele oferece aqui conexão via Bluetooth, né? Então, eu conectei esse iPad via Bluetooth, no piano e eu posso estar explorando todos os recursos. Igual eu demonstrei aqui, vou falar para vocês um pouco do que isso aqui oferece, né, para poder ser usado com o piano. Tipo, eu tô ali com o som do CFX, né, que foi esse som que eu usei.
bem, pessoal, eu posso estar trocando de piano, por exemplo, vou pegar agora o outro principal timbre desse piano, que é o Bosendorf, que é um som maravilhoso também, quer ver, ó? O som do Bosendorf, ele é divino, mais aveludado, para músicas mais calmas assim, deixa o instrumento muito gostoso de tocar. E o legal é que assim, por exemplo, aqui eu tenho como escolher o timbre que eu quero, tá? O piano que eu quero. Eu ainda posso escolher, tá? O tipo de sala que eu vou querer o piano. Por exemplo, ali ele está numa sala de concerto, né? Então, por exemplo, se eu quero trocar a sala de concerto para um outro tipo de sala, tá vendo, ó? Uma catedral, por exemplo, então eu consigo estar fazendo isso daí. E isso influencia no som, tá? Por exemplo, se eu pego aqui uma catedral, a tendência, como o ambiente é muito grande, então ele vai causar uma reverberação maior, tá? Tudo isso é possível você estar, inclusive, controlando o tamanho dessa sala. E aqui no caso do piano, olha só, eu tô com som, piano com a tampa aberta, agora eu quero fechar a tampa do piano. Olha lá, eu fecho. O som já fica mais aveludado, né? E vai ganhar mais brilho conforme eu abro. Igual a um piano acústico, tá? Eu tenho também outros modelos de piano aqui, né? Como esse, por exemplo. O iPad deixa os recursos do piano muito mais intuitivo, né? E o legal é que assim, ó, além de você ter também timbre de piano armário, olha que legal isso aqui, som do piano armário. Vou mudar. Outros recursos que esse piano tem, que também é muito bacana, que está aqui no aplicativo, ó, vou mostrar para vocês aqui agora. A gente tem como, tá, estudar também através do aplicativo. Veja bem, esse piano ele tem em torno de 21 músicas de demonstrações, tá? Ele tem também 50 temas clássicos e tem outras 303 músicas de lições para você poder estudar. Isso é muito bacana. Por quê? Porque aqui já tem os métodos Burgmüller, o Mayer, ele tem o Hanon, tá? E outros. Então você pode estar simplesmente escolhendo a música ou a lição que você vai querer estudar e você pode
tá colocando aqui, ó. Vejam que aparece a partitura, a escrita clave de Fá, clave de Sol, né? Ainda dá para escolher se você vai querer estudar a mão direita ou a mão esquerda, né? Ou as duas junto. Então isso fica a seu critério, né? Então qualquer música que eu escolher para poder tocar aqui, eu posso estar fazendo dessa forma, tá? Que ele já vai mostrar, por exemplo, essa música. Eu vou dar o play aqui, ó. Quero só a mão esquerda. Quero a mão direita junto. Só a mão direita agora. Agora as duas. Ah, mas tá muito lento. Vou acelerar um pouco o andamento. Inclusive, pessoal, vamos supor que você queira tocar essa música aqui com outra pessoa. Né? A pessoa dá de repente num saxofone. Ah, mas para tocar com 2 acidentes ali, 2 sustenidos fica difícil. Você tem o transpose, que quando a gente altera aqui, ó, automaticamente ela já faz a transposição, colocando a partitura assim, com a escrita correta, já com os acidentes, enfim, tudo pronto apenas com um toque, de maneira muito rápida, tá? Outra coisa que é muito legal também aqui no aplicativo é porque assim, a gente tem como trabalhar, tá, os recursos do piano. Vamos supor que eu queira ajustar, vamos falar assim, se eu quero mexer com a posição da tampa do piano, eu consigo alterar o martelinho, ó, veja que está aparecendo aqui o martelo. Se eu quiser, por exemplo, um som, ó, mais aveludado. Se eu quero o som com mais brilho. Se eu quiser alterar a afinação. Muito bacana, né? E eu tenho aqui também, ó, como tá controlando enfim, todo o piano, a ressonância de tábua harmônica, a ressonância das cordas, enfim, é muita coisa para mostrar. Veja que tem uma lista aqui, ó. E detalhe, tá? Ele mostra aqui o recurso e já mostra aqui escrito em português também para você saber para que serve determinado tipo de recurso, tá? Esse piano, ele também tem conexão para fone de ouvido, tem entrada para pendrive, tem saída para caixa de som. E o legal é que você pode também, tá fazendo gravações. Ele também tem opção para gravação, você já consegue estar gravando no sistema interno. E ele também possui sistema de dual voice. Por exemplo, se eu quiser usar aqui, ó, o meu piano room, quer ver, ó? Deixa eu achar aqui a opção para vocês verem. Vamos lá, voz. Aqui, escolhi. Eu quero acionar uma segunda voz. Vou tocar o piano junto com violinos. Veja que já apareceu aqui o violino. Vou tocar aqui uma música. Os ajustes de volume, tá? Por exemplo, se eu quiser diminuir ou aumentar o volume das cordas, ó, eu posso dar prioridade. Eu tenho o controle total do instrumento através do aplicativo. Uma informação importante, esse aplicativo, ele serve tanto para quem usa Android ou para quem usa iOS, tá? E é gratuito. Então você consegue fazer a instalação de maneira bem simples e você poderá estar usando esses recursos que são fantásticos aqui do piano. Outra coisa legal que esse piano tem, ele tem conexão auxiliar in, tá? E você pode estar usando aí via Bluetooth um aparelho para estar disparando os áudios. Então você pode estar tocando, por exemplo, uma música e usando um playback como acompanhamento, né? Ou se você quiser conectar o seu piano em algum dispositivo, como esse que eu estou usando aqui para usar uma música que esteja no YouTube, e você quer fazer essa gravação, você tocando, mas o áudio do YouTube, tudo já direto no pendrive, o piano também te possibilita isso. Bom, pessoal, esse Clave Nova, na minha opinião, ele é muito completo. Por quê? Porque para quem procura um instrumento para estar tocando, para estar estudando, para estar se apresentando, para quem procura uma peça para decorar o seu ambiente, a sua sala, o seu restaurante, enfim, ele sem dúvida nenhuma atende, tá? Potência de alto-falante, qualidade de som, uma beleza na estética. A Yamaha procurou conciliar tudo para não deixar o cliente insatisfeito com nada.
tá? O instrumento é realmente muito bom. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí do Clave Nova CLP 765. É um piano, sem dúvida nenhuma, excelente, tá? Vai ficar aqui na descrição o link do instrumento para você visualizar os valores, consultar frete, ler os detalhes das características, né, do piano. Eu procurei fazer um breve resumo assim dos principais pontos, e se houver alguma dúvida, se de repente algum comentário que foi falado deixou você com dúvida, entre em contato conosco aqui na Tecla Center, tá? Meu nome é Kleberson, estarei aí disposto para estar atendendo, esclarecendo a sua dúvida a qualquer hora que você quiser, beleza? Bom, siga a gente também lá no Instagram, tá? Inscreva-se aí no nosso canal da Tecla Center para que você fique por dentro aí das novidades que vão lançando aí no mercado musical, tá bom? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.